Olá pessoal, essa é a aula 4, problemas e número de amostras. Sou Flávio Nunes Ramos, um dos docentes da disciplina Fundamentos em Desenho Amostral do programa de pós-graduação em Ciências Ambientais da Universidade Federal de Alfenas. Tá? Então hoje nós vamos falar sobre os problemas mais frequentes no delineamento e como calcular o número de amostras necessárias, que é um desses problemas. Então vamos elencar primeiro os problemas mais frequentes. Então, o primeiro problema que eu posso falar é não ter os objetivos de pesquisa claros e bem definidos. Então, voltando lá nas primeiras aulas que a gente deu, é super importante você definir um objetivo. Não só você, mas com a sua equipe, ter objetivos claros, bem definidos, escritos, todo mundo entendeu, porque todo o teu desenho amostral tem que estar baseado no que você quer responder. Então, se você perguntar para mim, Flávio, esse desenho amostral está certo? Depende. Qual é o seu objetivo? Tá? Então, tudo gira em torno do objetivo. Então, se você não tem um objetivo claro, o seu desenho amostral não vai ser bom, não vai ser claro, não vai ser preciso. O segundo é não calcular o tamanho de amostra necessário ou não ter um tamanho de amostra suficiente. Tá? Um tamanho amostral grande o suficiente para responder aquele objetivo, o que nos leva à segunda parte dessa aula, que eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Terceiro é não planejar a análise estatística que será realizada depois. Que análise estatística você vai fazer? Ela é condizente com o que você quer responder no objetivo? Então, vai ser esse desenho amostral aqui. Tá? Então, todo esse conjunto é super importante para o trabalho. Se por acaso tiver que mudar a análise estatística, então, para obter o que você precisa, você talvez tenha que realinhar os seus objetivos. Tá? Então, não era essa análise estatística, eu vou ter que refazer. Então, será que eu posso dar uma mexidinha no meu objetivo para realinhar exatamente o que eu quero fazer? É isso mesmo que eu quero fazer? O meu objetivo é que estava mal escrito ou não? Esse objetivo eu não posso fazer essa estatística e esse desenho amostral. Então, todo esse balanço é preciso ser feito. Outra coisa importante é na hora da coleta dos dados, tá? O seu planejamento de coleta de dados vai apresentar alguma ordem não aleatória, então algum viés. Então, por exemplo, pode ser viés de grupo, viés espacial, viés temporal, que a gente vai dar os exemplos aqui. Viés de grupo, por exemplo, tem algum grupo étnico que você está coletando mais do que o outro e você não se deu conta. Então, com essa amostra aqui, acaba que eu coleto mais brancos do que negros, ou não, mais asiáticos do que brancos, ou mais negros do que índios, não sei. Tem que prestar atenção nisso. Será que no meu planejamento eu acabo coletando mais homens do que mulheres? Com esse meu desenho amostral? Será que com esse meu desenho amostral eu acabo coletando mais pobres do que ricos? Então, e assim por diante. Será que tem algum viés de grupo? Né? Outro viés comum é o viés espacial. Algum lugar que está mais agrupado, tem mais dados, vai ter mais dados do que outros. Então, vou dar um exemplo aqui de um trabalho de 2016, onde foram visualizadas as coletas de vários grupos diferentes de organismos no Brasil. E aí, só um destaque aqui para as plantas. Então, por exemplo, nesse mapinha aí, onde está amarelado, não tem coleta nenhuma. E onde vai estando mais escura a cor, vai tendo mais coleta. Então, aí você vê que em plantas, em árvores, você tem uma coleta mais voltada para o litoral do que para o interior do Brasil e lá para a Amazônia. Né? E muito mais concentrado também ali no sul e no sudeste. Já no grupo de aves, você tem uma coleta mais espalhada, apesar de estar enviesado em alguns lugares escuros, né? Mas você tem uma coleta um pouco mais espalhada. Ainda tem a concentração no sul e no sudeste, mas está menos concentrada do que as árvores. E assim por diante. Você tem que analisar se sua coleta não vai ser enviesada espacialmente. A outro viés que pode apresentar é temporal. Será que meus dados não estão enviesados em alguma época específica? Então aqui é um gráfico onde no eixo X você está tendo os anos, né? Então você tem aí 10 anos em cada barrinha, em cada espaço, e a quantidade de registro de aves da ordem Galliformes lá na Ásia e na Europa. Tá? Ao longo do tempo, você vê que cada barrinha aí é a quantidade
de registro, mas você tem cores diferentes e formatos diferentes. Então, você tem categorias de registros. Tem registro de museu, registro de literatura, de website, assim por diante. Tá? Então, você vê que se você pegar só a barrinha preta, você vê que tem dados desde antigamente, né, e tem mais ou menos uma frequência parecida. Né? Se você pegar a barrinha branca, você vê que tem concentrações em algumas datas específicas. Se você pegar a barrinha riscadinha, que é o website, você tem só concentrado nas décadas atuais. Né? Então você tem que analisar o seu dado se não está como enviesado no tempo, enviesado no espaço, enviesado em algum determinado grupo ou qualquer outro tipo de viés que pode acontecer. Quinto problema é um erro de medida que pode acontecer. Se você está cometendo algum erro na sua contagem, algum erro na medida de altura, medida de massa, da biomassa, e assim por diante. Tá? E o sexto e último problema é a pseudo-réplica, que é um pouco mais complicado, a gente vai falar mais na próxima aula, vai ser uma aula só de pseudo-réplica, mas só para deixar registrado que é um erro muito comum e que ele está relacionado geralmente à unidade amostral, se as suas unidades amostrais estão independentes ou não, e como você está usando a estatística para lidar com essa independência ou não independência das unidades amostrais. Então, voltando lá nas primeiras aulas, ele também falou sobre unidade amostral, como é importante você definir qual é a sua unidade amostral. Você sabe qual é a sua unidade amostral? Essa sua unidade amostral está independente? Então, tudo isso vem de uma definição prévia lá atrás, junto com o seu objetivo, que você vai medir, qual é a unidade amostral. Você tem que ter claro isso na sua pesquisa. Tá? A gente vai falar isso na próxima aula. O que eu quero também falar aqui, vira e mexe, editores de alguma determinada revista publicam artigos desse tipo, que são artigos descrevendo os principais problemas dos manuscritos que eles recebem para avaliar. Então, isso aqui, traduzindo no português assim meio macarrônico, é como evitar as 10 maiores armadilhas na área da revista, aí, que é a conservação de insetos, né, e diversidade, e minimizar as chances de rejeição do manuscrito. Tá? Vou ter assim porque isso vale para essa revista, mas vale para várias outras revistas e você pode procurar na revista que você mais publica ou na área que você mais publica, vai ter uma publicação provavelmente parecida. E é super importante vocês lerem para saber quais são os principais problemas específicos da sua área. Tá? Eu não vou falar de todos os problemas, mas os problemas interessantes para essa aula aqui são esses aí. Ó. A apresentação de estudos de caso muito localizados. 53% dos manuscritos apresentaram estudos muito pontuais e que eles não conseguiram nem na desenho amostral e nem na discussão generalizar, extrapolar esse estudo específico. Tá? Então esse é um problema. Outro problema é o tamanho amostral pequeno. Então você vê que lá, uma coisa que a gente falou, quase 40% dos manuscritos tem um tamanho amostral menor do que deveria, que aí você impede de fazer várias generalizações. E mais de 20% dos trabalhos tinham pseudo-réplica, que a gente vai falar um pouquinho na aula que vem. Então, resumindo, os principais problemas são não ter objetivo de pesquisa claro, não calcular o tamanho de amostra necessário, ou, na verdade, pegar um tamanho pequeno de amostra, análise estatística, você não saber qual é, e depois vai se embananar mais para frente, ou tinha que realinhar os objetivos e o desenho experimental, apresentar algum viés, erros na medida e a pseudo-réplica. Tá? Então, tomar cuidado com isso. O próximo tópico da aula é como, então, selecionar ou medir uma quantidade de amostras mínimas que seja necessária. Então, a gente determinar esse tamanho de amostra é uma das coisas mais importantes, tá? Uma das fases mais primordiais aí do desenho amostral. A gente sabe que quanto maior a quantidade de amostra, melhor vai ser essa estimativa. Então, quanto mais a gente conseguir medir, melhor. Só que a gente sabe que a gente não tem tempo infinito, a gente não tem dinheiro infinito. Então, você tem também um desbalanço entre locais, né? Você tem países do primeiro mundo que você tem mais dinheiro, países do terceiro mundo tem menos dinheiro. Então, a gente precisa saber qual é o mínimo que a gente precisa medir para ter um resultado legal, um resultado adequado,
que a gente possa fazer generalizações legais ou a gente possa publicar na revista, né? Então, tem que lembrar que o tamanho da amostra vai ser uma relação entre quanto que varia entre os dados que você está coletando, aqueles valores que você pegou, os seus resultados, qual é a variação interna dos seus dados, qual a força do efeito que você quer detectar. É um efeito que é muito fácil de detectar, é um efeito forte, então é muito fácil, não é um efeito muito específico, muito pequenininho, né? E aí é difícil de detectar. O poder do teste que você quer, ele é grande ou ele é pequeno? O seu trabalho requer cuidado, vai ter resultados que podem impactar nas vidas das pessoas, então você tem que ter um poder do teste muito forte para minimizar qualquer risco. Você quer medir coisas gerais que não vai impactar? Pode ser um poder de teste normal. Tudo isso vai impactar no seu cálculo. Tem algumas variáveis que vai necessitar do aumento ou diminuição da quantidade de amostras que você vai fazer. A variância é a primeira. Então, o que é a variância? É uma medida de dispersão, ou seja, quanto varia dos seus dados. Tá? Então, quanto maior for essa variação dos dados, né, maior vai ter que ser o teu tamanho de amostra para detectar o que você quer. Nível de significância, que é o alfa. Né? Então, qual é a probabilidade de eu rejeitar a hipótese nula quando é verdadeira? Aquele pezinho, né? O P igual a 0,05 normalmente. Não, mas eu quero uma probabilidade menor, eu quero 0,01, porque eu estou tratando de vidas, de remédio, então eu preciso diminuir esse nível de significância. Então, se eu vou diminuir o nível de significância, eu vou ser mais conservador, eu tenho que aumentar o número de amostras. Poder do teste. O que é o poder do teste? Qual a probabilidade de rejeitar a hipótese nula, que é tudo igual, né, se ela realmente for falsa? Então, eu tenho que ter um poder de teste que é mais ou menos o erro do tipo 1 estatístico e o erro do tipo 2. Né? O alfa é o tipo 1 e o poder do teste é o tipo 2. Então, eu preciso, se você tem um teste poder maior, eu preciso também ter um tamanho de amostra maior. Então, eu tenho que definir isso. E, por último, a diferença entre as médias a ser comparadas. Então, se eu tenho dois tratamentos que eu estou comparando e essa diferença é muito grande, é fácil de detectar, eu preciso de um tamanho amostral menor. Tá? Agora, se ela é um pouquinho difícil de comparar, tem que aumentar a quantidade de amostra para poder detectar essa diferença. Tá? Então, você vê que tem várias coisas que vão influenciar quanto eu tenho que medir lá no meu tamanho amostral. A gente geralmente faz um teste piloto, tá? Que é um tamanho de amostra pequeno, e aí, a partir desse teste piloto, a gente faz junto com algumas definições prévias, né? Que é qual o meu nível de significância, qual o poder do teste, tudo isso vai ser necessário para calcular o tamanho amostral. Tá? Então, quanto maior a quantidade de amostra, né, eu vou ter um erro amostral menor. Então, se você tiver tudo isso calculado, você vai poder colocar isso na fórmula matemática, a variação interna. Então, se você tiver tudo isso, o alfa, o poder do teste, a variação interna, tudo mais, você vai poder pegar uma das fórmulas matemáticas, que existem várias, e você vai poder calcular aí, tem um mínimo de observação que eu preciso, o mínimo de tamanho amostral que eu preciso, tá? Você vai poder calcular. Porém, todos esses cálculos de fórmula, tá? Eles são meio restritivos porque eles vão precisar de teste preliminar. Nem sempre a gente pode fazer um teste piloto, como eu falei, porque é caro. Às vezes a gente vai para, sei lá, vai fazer uma coleta de campo e num lugar longe que a gente precisa estar preparado é uma vez só que a gente vai, ou ir e voltar no mesmo lugar cada vez é caro, não sei. Ou uma determinada análise num hospital, num laboratório, se vai ser caro, os reagentes para comprar, alguma coisa, você não consegue fazer muito, é difícil fazer teste piloto. A maioria, então, desses cálculos, dessas amostras, vai poder ser aplicada em situações muito específicas. E aí, no livro Estatística Sem Matemática, os autores sugerem que, às vezes, você consultar um autor mais experiente, um pesquisador mais experiente, às vezes é até melhor do que fazer esses cálculos, essas fórmulas aí, porque ele vai saber mais ou menos quanto que varia os tratamentos que você quer
e mais ou menos quanto é o número mínimo que você vai precisar. Ou então, dá uma olhada na literatura dos artigos previamente feitos, o número mínimo que eles usam, a variação dos dados que eles têm. Então, geralmente, essa consulta com pesquisadores mais experientes ou artigos anteriores, você consegue ter essa noção de uma noção mais geral de variação interna, e aí você consegue calcular mais ou menos o número mínimo de amostras que você precisa. Tá? Ou então você tem alguns pontos ali, você vai calculando, vai coletando eles até você saber o mínimo. Aqui é um exemplo que ele dá no livro, que seria um gráfico aí de coleta de lagostim, que é um tipo de lagosta, em rios. Tá? Rios que têm peixe e rios que não têm peixe, que podem ser os predadores em alguma fase desse lagostim. Tá? Então, cada bolinha, cada pontinho seria um rio. Né? E aí, quantos lagostins tinham esse rio? Então, aqui é tipo, no primeiro caso, ele pegou um rio sem peixe e um rio com peixe. Se ele fosse pegar só um, ele ia falar assim, então acho que rios com peixe até tem mais lagostim do que sem peixe. Mas é um caso só. Então, vamos aumentar. Ele foi e coletou 3 rios com peixes e 3 rios sem peixe. Aí já começa a ver que aquele caso daquele ponto ali era um caso único, né? Então os outros 2 pontos já tem mais lagostim. Então, no geral, eu estou vendo uma tendência de que rios sem o predador vai ter mais lagostim do que rios com predadores. Mas ainda não está bem definido. Então ele pegou um pouco mais. Aí ele mediu 5 rios com peixes e mediu 5 rios sem peixes. E aí a tendência é um pouco mais clara agora, onde os rios sem peixes têm a tendência de ter mais lagostim do que os rios com peixe. Já que precisa coletar mais, esse padrão já está bem claro, e aí você vai depender um pouco da área. E assim você vai avançando e analisando os dados que você vai coletando e vendo se você precisa de mais ou não. Então, são opções aí. Tem aquela fórmula matemática, tem a consulta a pesquisadores mais experientes, você tem a consulta a artigos anteriores e você tem a análise ponto a ponto dos dados que você está coletando. Tá? Vai vendo a distribuição dos dados, a variância que existe entre eles, se a diferença está ficando mais clara ou não do que você quer medir. Não necessariamente essas 3 formas de fazer são exclusivas. Né? Você pode fazer as 3 ao mesmo tempo, fazer antes a fórmula matemática, consultar também os artigos e pesquisadores mais experientes para ver o que eles acham disso e, à medida que vocês forem coletando, também ir analisando a variação dos dados e como é que está os tratamentos, a diferença entre os tratamentos. Bom, então por hoje é só, e aí na próxima aula a gente fala um pouquinho mais de pseudo-réplica. Tchau, tchau, até a próxima aula.